Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. Análises de exemplos de sonhos. Senhoras e senhores, não fiquem decepcionados se, mais uma vez, eu lhes apresentar apenas fragmentos de interpretações de sonhos, em vez de convidá-los a participar da interpretação de um belo sonho completo. Dirão os senhores que, depois de tantos preparativos, constituiria esse um direito adquirido, convicção que expressariam argumentando que, depois da bem-sucedida interpretação de milhares de sonhos, deveria nos ser possível há tempos reunir uma coleção de ótimos exemplos para demonstrar todas as nossas afirmações sobre o trabalho do sonho e os pensamentos oníricos. Sim, mas são muitas as dificuldades que me impedem de realizar esse desejo. Antes de mais nada, devo confessar que não existe ninguém cuja principal ocupação seja interpretar sonhos. Quando, então, nos ocupamos de interpretá-los? Vez por outra, podemos nos dedicar, sem nenhuma intenção particular, aos sonhos de algum conhecido, ou, durante algum tempo, à análise de nossos próprios sonhos, a fim de nos preparar para o trabalho psicanalítico. Na maioria dos casos, porém, os sonhos de que nos ocupamos são aqueles dos doentes de nervos em tratamento psicanalítico. Esses sonhos oferecem material extraordinário, que nada fica a dever aos sonhos das pessoas saudáveis, mas, em razão da técnica de tratamento, vemo-nos obrigados a subordinar sua interpretação às intenções terapêuticas e, assim, a abandonar toda uma série de sonhos, tão logo tenhamos extraído deles algo de útil para o tratamento em questão. Muitos dos sonhos que ocorrem ao longo da terapia subtraem-se a uma interpretação completa. Como eles nascem da grande quantidade de um material psíquico que ainda não conhecemos, sua compreensão só se torna possível depois de encerrada a terapia. Além disso, a comunicação desses sonhos iria requerer o desvelamento de todos os segredos de uma neurose, o que não é o caso, pois foi justamente como preparação para o estudo das neuroses que abordamos o sonho. Creio que os senhores renunciariam de bom grado a esse material e prefeririam ouvir a explicação para seus próprios sonhos ou para aqueles de pessoas saudáveis. Mas isso tampouco é possível, em razão do conteúdo de tais sonhos. Não podemos expor de forma tão inconsiderada nem a nós mesmos nem a outra pessoa de cuja confiança gozamos, e isso é o que demandaria a interpretação detalhada de seus sonhos, que, como os senhores sabem, envolveria os aspectos mais íntimos de sua personalidade. Além dessa dificuldade relativa à obtenção do material, a comunicação de tais sonhos implicaria uma outra. Os senhores bem sabem que o sonho parece estranho até ao próprio sonhador, que dirá a quem não o conhece. Contudo, nossa literatura especializada não carece de análises boas e pormenorizadas. Eu próprio publiquei algumas, relacionadas a determinados casos clínicos. Talvez o mais belo exemplo de interpretação de um sonho seja aquele relatado por Otto Reck, contendo 2 sonhos interrelacionados de uma jovem. Impressa, sua descrição ocupa 2 páginas, a análise, no entanto, compreende 76 páginas. Eu precisaria talvez de todo um semestre para conduzi-los por semelhante trabalho. Quando nos dedicamos a um sonho mais longo que tenha sido alvo de deformação mais intensa, precisamos dar tantos esclarecimentos,
recorrer a tão extenso material relativo a associações e lembranças, entrar por tantos desvios, que uma palestra a seu respeito resultaria demasiado abrangente e insatisfatória. Então peço aos senhores que se contentem com aquilo que podemos realizar mais facilmente, isto é, com o relato de pequenos pedaços dos sonhos de pessoas neuróticas, nos quais possamos isolar uma coisa ou outra. Mais fáceis de demonstrar são os símbolos oníricos e certas peculiaridades da representação onírica regressiva. Vou indicar aos senhores porque julguei digno de comunicação cada um dos sonhos que relato a seguir. 1. Um sonho que consiste apenas de duas breves imagens. O tio do sonhador fuma um cigarro, embora seja sábado. Uma mulher aliça e acaricia o sonhador como se ele fosse seu filho. No tocante à primeira imagem, o sonhador, judeu, observa que seu tio é um homem religioso, que jamais fez nem faria algo tão pecaminoso. Com relação à mulher da segunda imagem, nada lhe ocorre a não ser sua própria mãe. Evidentemente, cumpre aqui relacionar essas duas imagens ou esses dois pensamentos. Mas como? Uma vez que o sonhador contestou expressamente a realidade da atitude do tio, é natural que introduzamos aqui um se. Se meu tio, um homem santo, fumasse um cigarro em pleno sábado, então seria igualmente lícito que eu me deixasse acariciar por minha mãe. Isso só pode significar que a carícia da mãe é coisa tão proibida como é, para o judeu devoto, fumar no sábado. Os senhores se lembram de eu lhes ter dito que, no trabalho do sonho, ficam suspensas todas as relações entre os pensamentos oníricos, estes se dissolvem em material bruto, e é tarefa da interpretação restabelecer as relações omitidas. 2. Em virtude de minhas publicações sobre o sonho, acabei de certa maneira me tornando um consultor público para questões relacionadas a esse assunto, razão pela qual recebo há muitos anos correspondência das mais variadas partes, na qual sonhos me são relatados ou submetidos para avaliação. Sou grato, claro, a todos aqueles que, além do sonho, me enviam material adicional que torne possível a interpretação, bem como aqueles que me encaminham sua própria interpretação. Pertence a esta última categoria o sonho a seguir, de 1910, enviado por um estudante de medicina de Munique. Faço uso dele para mostrar aos senhores como é inacessível à compreensão um sonho, antes que o sonhador nos tenha dado informações sobre ele. Suponho, na verdade, que, no fundo, os senhores julguem ideal a interpretação que se vale de um significado simbólico e que prefeririam pôr de lado a técnica associativa. Meu propósito é libertá-los desse equívoco danoso. 13 de julho de 1910. Perto do amanhecer, tive o seguinte sonho. Estou descendo de bicicleta uma rua de Tübingen, quando um dachshund marrom vem correndo atrás de mim e me morde o calcanhar. Pouco adiante, desço da bicicleta, sento-me numa escada e começo a golpear o animal, cujos dentes seguem cravados em mim. Nem a mordida nem a cena toda me causam sentimentos desagradáveis. Defronte, estão sentadas 2 ou 3 senhoras mais velhas, que me observam com um sorrisinho. Então acordo e, como tantas vezes ocorre, o sonho todo está claro para mim nesse momento de transição para a vigília. Símbolos nos são aqui de pouca valia. Mas o sonhador relata, recentemente,
apaixonei-me por uma moça só de vê-la na rua, mas não tive oportunidade de fazer contato com ela. Gostaria muito que o Dachshund me oferecesse essa oportunidade, porque gosto bastante de animais e achei simpática essa característica dela também. Ele acrescenta ainda que, com grande habilidade e para espanto frequente dos espectadores, já interveio repetidas vezes em brigas de cachorros. Ficamos sabendo, portanto, que a moça de que ele gostou pode ser vista constantemente na companhia de um cachorro dessa raça particular. A moça foi excluída do sonho manifesto, que mantém apenas o cachorro associado a ela. Talvez as senhoras mais velhas a sorrir para ele figurem no lugar dela. O restante de seu relato, no entanto, não basta para esclarecer esse ponto. O fato de ele estar de bicicleta no sonho é repetição direta da situação que tem na lembrança. Todas as vezes que encontrou a moça com o cachorro, ele estava andando de bicicleta. 3. Quando alguém perde um de seus parentes mais queridos, os sonhos que essa pessoa tem por algum tempo são de um tipo especial, em que a consciência dessa morte estabelece um notável compromisso com a necessidade de trazer de volta à vida o ente querido. Nesses sonhos, por vezes o falecido está morto e, no entanto, segue vivendo, porque não sabe que está morto, morreria, sim, se soubesse disso. Outras vezes, apresenta-se semi-morto e semi-vivo, e cada um desses estados tem seus indícios particulares. Não podemos caracterizar esses sonhos como simplesmente absurdos, uma vez que o retorno à vida não é mais inadmissível em um sonho do que, por exemplo, nos contos de fada, onde é bastante comum. Até onde logrei analisá-los, verifiquei que esses sonhos podem ter uma solução racional, mas que o desejo pio de trazer o morto de volta à vida sabe se valer dos meios mais estranhos. Exponho aos senhores agora um sonho desse tipo, que parece bem estranho e absurdo e cuja análise exibirá aos senhores muito daquilo para o qual nossas explicações teóricas os prepararam. Trata-se do sonho de um homem que perdeu o pai há muitos anos. O pai está morto, mas foi exumado e sua aparência é ruim. Desde então, segue vivendo, e o sonhador faz de tudo para que o pai não o perceba. Depois disso, o sonho em questão passa a tratar de outras coisas, aparentemente bem diferentes. O pai morreu, disso sabemos. A exumação não corresponde à realidade, que, de todo modo, não conta muito em relação ao resto. Mas o sonhador relata, depois de regressar do enterro do pai, um dente começou a lhe doer. Seu desejo era tratar esse dente de acordo com o que prescreve a religião judaica: se um dente o incomoda, arranque-o. Assim sendo, ele foi a um dentista. Este, porém, lhe disse: não se arranca um dente assim. É preciso ter paciência com ele. Vou aplicar algo para matá-lo. Daqui a 3 dias, o senhor volta, e aí extraímos. Essa extração, diz o sonhador de repente, é a exumação. Teria ele razão. Não se trata bem disso, e sim de coisa semelhante, já que o que é extraído não é o dente em si, mas o que está morto nele. A julgar por outras experiências, todavia, inexatidões como essa devemos admitir no trabalho do sonho. O sonhador teria, então, condensado o pai falecido e o dente que havia sido morto, mas não extraído, fundirá ambos numa mesma unidade.
Não admira, pois, que o sonho manifesto apresente algo sem sentido, afinal, nem tudo que se diz do dente se aplica ao pai. Onde estaria o tertium comparationis entre dente e pai, que torna possível essa condensação? No entanto, assim deve ter sido, porque o sonhador prossegue, dizendo que sabe que sonhar com a queda de um dente significa a perda de um membro da família. Sabemos que essa interpretação popular é incorreta ou, no mínimo, correta apenas em sentido burlesco. Tanto mais surpreendente será, então, redescobrir o tema assim abordado por trás dos outros segmentos do conteúdo do sonho. Sem ser solicitado a fazê-lo, o sonhador começa em seguida a falar da enfermidade e da morte do pai, assim como de sua relação com ele. O pai sofrera uma longa enfermidade, cujo tratamento havia custado muito dinheiro a ele, o filho. Este, porém, nunca achara nada daquilo demasiado, nunca se impacientara nem nutrira o desejo de que tudo acabasse logo. O sonhador se gaba de sua genuína piedade judaica em relação ao pai, da rigorosa obediência da lei judaica. Não chama a atenção aí uma contradição nos pensamentos que pertencem ao sonho. Ele havia identificado o dente com o pai. No tocante ao dente, queria proceder segundo a lei judaica, que determinava a extração, caso o dente provocasse dor ou incômodo. Também em relação ao pai pretendia ter agido conforme os preceitos dessa lei, nesse caso, no entanto, ela reza que não se dê atenção aos gastos ou aborrecimentos, que se suporte toda dificuldade e não se tenha nenhuma intenção hostil contra o objeto que provoca a dor. A concordância entre as duas atitudes não seria mais convincente se, de fato, o sonhador tivesse desenvolvido em relação ao pai sentimentos semelhantes aos que abrigara contra o dente doente, ou seja, se tivesse desejado que uma morte rápida pusesse fim àquela existência supérflua, dolorosa e dispendiosa. Não tenho dúvida de que essa era, na realidade, sua postura em relação ao pai ao longo da demorada enfermidade, e de que as alardeadas reafirmações de piedade religiosa servem ao propósito de desviá-lo de tais lembranças. Em condições assim, o desejo da morte do genitor costuma despertar e se recobrir da máscara de uma ponderação compassiva, tal como, para ele, seria apenas um alívio. Notem, porém, que aqui ultrapassamos uma barreira no interior dos próprios pensamentos oníricos letontes. A primeira parte deles por certo esteve inconsciente apenas durante algum tempo, isto é, durante a formação do sonho, ao passo que as emoções hostis voltadas contra o pai talvez tenham estado inconscientes desde sempre, é possível que provenham da infância e que, ao longo da enfermidade do pai, tenham aqui e ali, de um modo tímido e dissimulado, adentrado sorrateiramente a consciência. Com certeza ainda maior podemos dizer o mesmo de outros pensamentos letontes que deram contribuições inequívocas ao conteúdo do sonho. Das emoções hostis ao pai não encontramos sinal no sonho. Mas, se procuramos a raiz dessa hostilidade na infância, lembramos que a angústia relativa ao pai se instala porque este, já nos primeiros anos, se opõe à atividade sexual do menino, como, por razões sociais, também faz nos anos que se seguem à puberdade. Essa relação com o pai também se aplica ao nosso sonhador. Em seu amor por ele misturam-se respeito e medo, vindos da intimidação sexual prematura. O complexo da masturbação explica, então,
as demais frases do sonho manifesto. Se, por um lado, sua aparência é ruim, faz alusão a outra fala do dentista que afirma resultar ruim a aparência quando se perde um dente naquela posição. Por outro, a frase se refere também à aparência ruim por meio da qual o jovem na puberdade trai, ou receia trair, sua atividade sexual exagerada. No sonho manifesto, o sonhador, não sem sentir alívio, transfere a aparência ruim de si para o pai, uma das inversões do trabalho do sonho conhecida dos senhores. Ele segue vivendo, coincide tanto com o desejo de trazer o pai de volta à vida como com a promessa do dentista de poupar o dente. Bastante refinada é a oração. O sonhador faz de tudo para que o pai não o perceba, assim construída para nos levar a complementar, não perceba que está morto. Mas o único complemento que faz sentido resulta, mais uma vez, do complexo da masturbação, em que é natural que o jovem tudo faça para ocultar do pai sua vida sexual. Lembrem-se, por fim, de que sempre devemos interpretar os chamados sonhos com estímulo dentário com referência à masturbação e ao medo do castigo decorrente dessa prática. Os senhores veem agora como surgiu esse sonho incompreensível, ou seja, a partir da produção de uma condensação singular e enganadora, da omissão de todos os pensamentos centrais ao encadeamento do pensamento latente e da criação de formações substitutivas de significado ambíguo para os pensamentos mais profundos e temporalmente distantes. 4. Já tentamos várias vezes nos aproximar daqueles sonhos sóbrios e banais que nada contêm de absurdo ou estranho, mas que levantam a questão: por que sonhamos com coisas tão indiferentes? Quero, portanto, expor um novo exemplo desse tipo: 3 sonhos interligados que uma jovem senhora teve numa mesma noite. Ela caminha pelo vestíbulo de sua casa, bate a cabeça no lustre que pende debaixo do teto e começa a sangrar. Não se trata de uma reminiscência nem de nada que tenha de fato ocorrido. A informação que a sonhadora fornece leva a outros caminhos, bem diversos. O senhor sabe como os cabelos me caem em grande quantidade. Filha, disse-me ontem minha mãe, se continuar assim, sua cabeça vai ficar lisa como um bumbum. A cabeça representa aqui, portanto, a outra extremidade do corpo. O significado simbólico do lustre, nós podemos compreender sem precisar de ajuda. Todo objeto expansível simboliza o membro masculino. Estamos, pois, diante de um sangramento na extremidade inferior do corpo que resulta do choque com o pênis. Isso ainda poderia ser ambíguo. Mas as demais associações indicam que se trata da crença de que o sangramento menstrual adviria da relação sexual com o homem, um elemento de teoria sexual em que muitas moças imaturas acreditam. Ela vê no vinhedo uma vala profunda que sabe ter se originado de uma árvore arrancada. Comenta a esse respeito que a árvore lhe falta. Quer dizer com isso que, no sonho, não viu a árvore, mas essa mesma formulação dá expressão a outro pensamento, que garante completamente a interpretação simbólica. O sonho se refere a outra das teorias sexuais infantis, a crença de que, originalmente, as meninas possuíam o mesmo órgão genital que os meninos e de que sua configuração posterior teve origem por meio da castração, o arrancar de uma árvore. Ela está diante da gaveta de sua escrivaninha e a conhece tão bem que sabe de imediato se alguém mexeu ali. Como toda gaveta,
caixote ou caixa, a gaveta da escrivaninha representa a genitália feminina. Ela sabe que se pode reconhecer na genitália os indícios do ato sexual, ou de um simples toque, como ela crê, e teme há tempos uma tal comprovação de culpa. Creio que, nesses 3 sonhos, a ênfase recai sobre o saber. A sonhadora se lembra de suas investigações sexuais infantis, de cujos resultados tanto se orgulhava na época. 5. De novo, um pouco de simbolismo. Desta vez, no entanto, é necessário que eu comece com um breve relato prévio da situação psíquica. Depois de uma noite de amor com uma mulher, um senhor descreve sua parceira como uma daquelas naturezas maternais nas quais, no trato amoroso com o homem, o desejo de ter um filho se impõe de forma irresistível. As circunstâncias desse encontro, porém, requerem a precaução de que a ejaculação ocorra fora do ventre feminino. Ao acordar na manhã seguinte, a mulher relata o sonho a seguir. Um oficial com um boné vermelho corre atrás dela na rua. Em fuga, ela sobe uma escada, ele segue atrás. Sem fôlego, ela chega em casa e bate à porta. Ele permanece do lado de fora e, como ela pode ver pelo olho mágico, senta-se num banco e chora. Nessa perseguição por parte do oficial com o boné vermelho e na resfolegante subida da escada, os senhores de certo reconhecem uma representação do ato sexual. O fato de a sonhadora se fechar para o perseguidor pode lhes servir como exemplo daquelas inversões tão empregadas no sonho, pois, na realidade, foi o homem quem se absteve da conclusão do ato amoroso. Também o pesar da mulher é deslocado para seu parceiro, que, afinal, é quem chora no sonho, um choro que ao mesmo tempo sugere a ejaculação. Os senhores alguma vez terão ouvido dizer que, segundo a psicanálise, todos os sonhos têm um significado sexual. Agora se veem numa posição que lhes permite formar um juízo a respeito da incorreção dessa crítica. Conheceram os sonhos que expressam desejos, os que tratam da satisfação das necessidades mais evidentes: fome, sede, anseio por liberdade, e conheceram também os sonhos de bem-estar e impaciência, assim como os de pura ganância e egoísmo. Mas que aqueles bastante deformados manifestam sobretudo não exclusivamente, repetimos, desejos sexuais, isso os senhores podem guardar como resultado da pesquisa psicanalítica. 6. Tenho um motivo especial para coletar exemplos do emprego dos símbolos nos sonhos. Em nosso primeiro encontro, reclamei da dificuldade de efetuar demonstrações no ensino da psicanálise, e, portanto, de despertar convicções, e desde então os senhores certamente concordam comigo. Contudo, as afirmações isoladas da psicanálise guardam entre si relação tão íntima que a convicção pode facilmente espraiar-se de um ponto específico para uma porção maior do todo. Pode-se dizer, da psicanálise, que basta lhe dar a mão e ela já nos pega pelo braço. Quem aceitar a explicação para os atos falhos não poderá, pela via da lógica, furtar-se a crer em tudo o mais. Um segundo ponto igualmente acessível da psicanálise é dado pelo simbolismo dos sonhos. Vou apresentar aos senhores o sonho, já publicado, de uma mulher do povo, cujo marido é policial e que, com certeza, nunca ouviu falar no simbolismo dos sonhos ou na psicanálise. Julguem os senhores se a interpretação, que se vale de símbolos sexuais,
pode ser chamada de arbitrária e forçada. Então alguém invadiu a casa e, com medo, ela chamou por um policial. Este, porém, em amigável companhia de dois vagabundos, tinha ido a uma igreja cuja porta de entrada tinha vários degraus. Atrás da igreja erguia-se um monte e, lá em cima, uma espessa floresta. O policial exibia capacete, gorjal e casaco. Tinha uma barba castanha e cerada. Os dois vagabundos, que o haviam acompanhado pacificamente, levavam aventais em forma de saco amarrados em torno do quadril. Diante da igreja, um caminho conduzia até o monte. De ambos os lados, ele estava tomado por grama e matagal cada vez mais densos, os quais, no topo, transformavam-se em verdadeira floresta. Os senhores podem reconhecer sem esforço os símbolos empregados. O órgão genital masculino é representado por uma tríade de pessoas, o feminino, pela paisagem com capela, monte e floresta. Outra vez, os senhores encontram os degraus como símbolo do ato sexual. O que no sonho é chamado de monte leva o mesmo nome em anatomia, isto é, Mons Veneris, ou Monte de Vênus. 7. Outro sonho solucionável mediante o emprego de símbolos, tanto mais notável e comprobatório pelo fato de o próprio sonhador ter traduzido todos eles, embora não possuísse nenhum conhecimento teórico prévio relativo à interpretação dos sonhos. Trata-se de um comportamento bastante incomum, cujos determinantes não são bem conhecidos. Ele vai passear com o pai em um local que, com certeza, é o Preitar, cá pois vê-se a rotunda e, diante dela, uma construção menor a qual se prende um balão, que aparenta estar bastante flácido. O pai lhe pergunta para que serve tudo aquilo, embora admirado com a pergunta, o filho lhe explica. Depois chegam a um pátio, em que se estende uma grande chapa de latão. O pai quer arrancar um bom pedaço dela, mas olha em torno, para ver se ninguém vai perceber. O filho lhe diz que basta pedir ao vigia, e ele poderá, então, levar um pedaço sem nenhum problema. Uma escadaria desce do pátio para dentro de um poço cujas paredes revestem-se de um estofamento macio, como uma poltrona de couro. No fim do poço, há uma plataforma mais comprida e, em seguida, começa um novo poço. O próprio sonhador interpreta: a rotunda é minha genitália, o balão defronte, meu pênis, sobre cuja flacidez tenho motivos para reclamar. Isso nos permite detalhar a tradução: a rotunda seria o traseiro, que as crianças, em geral, incluem na genitália, a construção menor diante dela, o escroto. No sonho, o pai lhe pergunta o que é tudo aquilo, ou seja, pergunta-lhe sobre o propósito e o funcionamento dos órgãos genitais. Inverter os fatos, de forma que seja o filho a perguntar, é aqui um passo óbvio. Como, na realidade, ele nunca fez tal pergunta ao pai, devemos entender esse pensamento onírico como um desejo, ou tomá-lo como uma oração condicional: se eu tivesse pedido esclarecimentos sexuais a meu pai. Logo encontraremos a complementação para esse pensamento em outro ponto do sonho. O pátio no qual se estende a chapa de latão não deve ser, em princípio, tomado simbolicamente, sua origem é o local de trabalho do pai. Por uma questão de discrição, usei latão em lugar do material que o pai de fato comercializa, sem com isso alterar em nada o teu restante do sonho.
O sonhador entrou na loja do pai e ficou bastante chocado com as práticas incorretas em que se baseia boa parte de seu ganho. A continuação desse pensamento onírico poderia ser: se eu tivesse perguntado, ele teria me enganado, assim como faz com seus clientes. Para o desejo de arrancar um pedaço da chapa de latão, que serve aqui de representação da desonestidade nos negócios, o próprio sonhador nos dá, pela segunda vez, uma explicação: ele significa a masturbação. Disso sabemos há tempos e, ademais, a explicação combina muito bem com o fato de o segredo da masturbação vir expresso por seu contrário: pode-se, afinal, praticar o ato abertamente. Vem, pois, ao encontro de nossas expectativas o fato de a atividade masturbatória ser atribuída ao pai, assim como a formulação da pergunta na primeira cena do sonho. O poço, o sonhador o interpreta de pronto como a vagina, e o faz recorrendo ao macio estofamento das paredes. Que o ato de descer a escada, tanto quanto subir por ela, pretende descrever o coito no interior da vagina, é algo que eu mesmo acrescento. Para os detalhes representados pela plataforma mais comprida que se segue ao primeiro poço e, mais adiante, pela presença de novo poço, o sonhador nos fornece explicação autobiográfica. Por algum tempo teve relações sexuais, mas parou de tê-las em razão de certas inibições. Agora, espera poder retomá-las com o auxílio do tratamento. 8. Os dois sonhos que relato a seguir, ambos de um estrangeiro com forte inclinação para a poligamia, comunico aos senhores como prova de que nosso eu está presente em todos os nossos sonhos, mesmo naqueles em que ele se oculta ao conteúdo manifesto. Nestes sonhos, as malas simbolizam as mulheres. Ele parte em viagem, sua bagagem é levada de carro até a estação, são muitas malas amontoadas, dentre as quais duas grandes malas pretas que se parecem com mostruários. Em tom de consolo, diz a alguém: bom, elas só vão comigo até a estação. Na realidade, ele costuma viajar com muita bagagem, da mesma forma como relata muitas histórias sobre mulheres durante o tratamento. As duas malas pretas correspondem a duas mulheres negras que, no momento, desempenham um papel central em sua vida. Uma delas quis viajar para Viena, onde ele já se encontrava. A meu conselho, ele enviará um telegrama a ela, dissuadindo-a de fazê-lo. Uma cena na alfândega. Um companheiro de viagem abre sua mala e, indiferente, fumando um cigarro, diz: não tem nada aí dentro. O funcionário da alfândega parece acreditar nele, mas torna a enfiar a mão dentro dela e encontra algo proibidíssimo. Resignado, o viajante, então, diz: não há o que fazer. O viajante é ele próprio, o funcionário da alfândega sou eu. Em geral, ele é muito honesto em suas confissões, mas decidirá não me contar sobre um novo e recém-iniciado relacionamento com uma dama, porque podia supor, e com razão, que ela não me era desconhecida. Ele transfere para um estranho a situação embaraçosa de ver comprovada sua culpa, de maneira que ele próprio parece não figurar no sonho. 9. A seguir, um exemplo de um símbolo que ainda não mencionei. Ele encontra sua irmã em companhia de duas amigas, também irmãs. Estende a mão para as duas, mas não para a própria irmã. O sonho não se vincula a nenhum acontecimento real.
Na verdade, os pensamentos do sonhador o levam de volta a uma época em que pensava muito em uma observação que havia feito, a de que os seios das meninas demoram muito a se desenvolver. As duas irmãs são, portanto, os seios. Ele gostaria muito de apanhá-los nas mãos, não fosse sua própria irmã. 10. Aqui, um exemplo da simbologia da morte no sonho. Ele caminha com duas pessoas, cujos nomes sabe, mas dos quais se esqueceu ao acordar, sobre uma passarela de ferro íngreme e bastante alta. De repente, as duas pessoas desaparecem, e ele vê um homem de aspecto fantasmagórico, com um boné e terno de linho. Pergunta-lhe se é o mensageiro que traz os telegramas. Não? É o carroceiro. Não? Então, ele segue adiante, sente-se ainda muito angustiado no sonho e, depois de acordar, dá sequência a ele, fantasiando que a ponte de ferro de súbito desmorona e ele próprio mergulha no abismo. Pessoas que enfatizamos não conhecer ou de cujo nome nos esquecemos são em geral aquelas muito próximas de nós. O sonhador tem dois irmãos. Tivesse ele desejado a morte deles, seria justo que o medo da morte agora o atormentasse. Acerca do mensageiro, afirma que essas pessoas sempre trazem notícias nefastas. A julgar pelo uniforme, poderia tratar-se ainda de um acendedor de lampiões, responsável também por apagá-los, ou seja, da mesma forma que o gênio da morte apaga a tocha. Ao carroceiro, associa o poema de Hulot sobre a viagem marítima do rei Carlos, Koning Carlos Meervaart, e se lembra de uma viagem marítima repleta de perigos, feita em companhia de dois camaradas, na qual ele fez o mesmo papel do rei no poema. Em relação à ponte de ferro, ocorre-lhe um acidente recente e a frase tola que diz ser a vida uma ponte pêncil. 11. Como outro exemplo de representação da morte, podemos citar o seguinte sonho: um senhor desconhecido entrega a ele um cartão de visitas com bordas pretas. 12. Em muitos aspectos o sonho a seguir será do interesse dos senhores, embora ele tenha como uma de suas premissas um estado neurótico. Ele viaja pela estrada de ferro. O trem para em campo aberto. Ele acredita que um desastre está para acontecer, é necessário buscar refúgio, e percorre todos os compartimentos do trem, matando cada um que encontra, cobrador, maquinista etc. Junta-se a isso a lembrança de uma história contada por um amigo. Num trem que seguia pela Itália, um compartimento estava sendo utilizado para transportar um louco. Por descuido, porém, permitiram a outro viajante acomodar-se ali. O louco matou esse viajante. O sonhador se identifica com esse louco e justifica seu ato com uma imagem obsessiva que de vez em quando o atormenta, a de que precisa eliminar os que sabem. Depois, no entanto, ele próprio encontra motivação melhor para seu sonho. No dia anterior, tornará a ver, no teatro, a moça com quem queria se casar, mas da qual se afastara porque ela lhe dera motivo para ciúmes. Pela intensidade que seu ciúme é capaz de atingir, seria de fato loucura de sua parte pretender casar-se com ela. Ou seja, ele a considera tão pouco confiável que, em razão de seu ciúme, precisaria matar todos os que lhe cruzassem o caminho. Caminhar por uma série de quartos compartimentos, no presente caso é um símbolo já conhecido da condição de casado, contraposição à monogamia.
Sobre a parada do trem num campo aberto e o medo de um acidente, ele conta que certa vez, quando ocorreu de um trem se deter assim, subitamente, na via férrea e fora da estação, uma jovem mulher que também viajava nele explicou que talvez um choque fosse iminente, para o que a medida mais apropriada a tomar seria pôr as pernas para cima. Pôr as pernas para cima era uma atitude que também havia desempenhado um papel nos muitos passeios e excursões pela natureza que, nos primeiros e felizes tempos de seu relacionamento amoroso, ele havia feito com aquela moça. Um novo argumento para pensar que ele tinha de ser louco para se casar com ela agora. Mas que ele mantinha o desejo de cometer tal loucura, disso eu podia estar certo, em razão de meu conhecimento da situação.